quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 74 da disciplina de língua portuguesa. Hoje a gente vai trabalhar sobre gramática e ortografia. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre esses dois termos, mas às vezes eles são tão parecidos que eles parecem a mesma coisa, mas na verdade não são. Então os objetivos dessa aula são compreender o que é a gramática e o seu estudo, analisar palavras refletindo acerca dos seus usos, definir ortografia e o estudo da ortografia, identificar termos ortograficamente corretos e incorretos. Então, para essa aula, vocês vão estar utilizando aí o lápis, caneta, borracha e o caderno de língua portuguesa. Então, pessoal, nós vamos começar esse estudo falando sobre a gramática, tá? Às vezes você escuta a prof falar, você cometeu um erro gramatical, a tua gramática está muito boa. O que é gramática? Então, a gramática ela é a ciência que estuda os elementos de uma língua e as suas combinações. Tá? Então, a gramática ela vai estar estudando o quê? Uma língua, né? A língua portuguesa, a língua inglesa, a língua alemã. Cada língua tem a sua própria gramática, porque nós temos regras específicas em cada língua que não necessariamente são aplicadas a outra língua. Tá? Então, o conceito provém do termo do latim gramática, com 2 M's, né? E faz referência à arte de falar e escrever uma língua de forma correta. Então, a língua, né? A gramática, ela traz a língua do modo certo, do modo correto. Tá? Essa língua, tanto falada quanto escrita, tá? Utilizando-se aí, claro, de palavras. A gramática, portanto, o conjunto de regras e princípios que regem o uso de uma linguagem determinada. Tá? Cada linguagem, cada língua tem a sua própria gramática. Tá? Então, assim, quando a gente traz o estudo da gramática, a gente estuda a gramática sempre, não só em língua portuguesa quanto nas outras línguas. Não só em língua portuguesa quanto nas outras disciplinas. Por quê? Porque na escola, né, um dos princípios aqui da escola é promover uma linguagem falada e escrita de modo gramaticalmente correta, tá? Então, assim, a gramática é o estudo da língua corretamente. Então, quando a gente estuda a gramática, a gente tem vários conteúdos, eu vou citar alguns deles aqui, que inclusive a gente já trabalhou na disciplina de língua portuguesa, e eles são estudos feitos aí pela gramática. A fonética, o que é fonética? Eu falar corretamente, eu pronunciar, eu saber se eu utilizo, se eu falo ou falo para uma determinada palavra. A tonicidade das sílabas, qual que é a sílaba tônica, qual que é a sílaba mais forte de cada palavra? O encontro vocálico consonantal, lembra que a gente trabalhou lá no início do ano? Encontro vocálico, encontro de 2 vogais na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Encontros consonantais, encontros de consoantes também na mesma sílaba ou sílabas diferentes. E a gente inclui também os dígrafos, né, que são quando eu tenho 2 letrinhas com o mesmo som, CH, LH, por exemplo. Acentuação, né, com os acentos. Como que esse acento vai mudar a minha fala sobre aquela palavra? Pontuação, vimos na aula anterior sobre os pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação, como isso muda a minha fala, como muda o sentido da frase. Substantivos, né, o que vai nomear as palavras, os verbos, ação, estado, fenômeno da natureza. Adjetivo, o que é o adjetivo? A característica de alguma coisa. Artigo, o, a, os, as, uma. Os pronomes, né, aquelas palavrinhas que vão substituir os nomes. Frases também, né, frase interrogativa, frase exclamativa, optativa, que a gente já trabalhou inclusive. Então, tudo isso e muito mais são estudos aí da gramática. Galerinha, como que tá a gramática de vocês, será? O que a gente vai fazer agora? A gente vai realizar alguns exercícios, né? Peguem aí, fiquem aí com o lápis, com a borracha, para descobrir como que tá a gramática de vocês. Será que a gramática de vocês está legal? Será que vocês estão conseguindo se adequar aí à língua portuguesa, ter uma boa fala, ter uma boa pronúncia escrita? Ou será que está mais ou menos? Vamos verificar. Nessas 2 frases,
Uma delas está escrita corretamente e outra não. A palavra tem sem acento e com acento. O que está escrito aqui? Elas têm medo de aranha. Elas têm medo de aranha. Qual que é a diferença entre ambas? O acento na letra E e o acento circunflexo. Identifiquem lá qual das duas frases está escrita corretamente. E principalmente, por que ela está correta ou não? Será que esse acento ele realmente existe nessa palavra tem ou não existe? Pensa lá, dá um pause e já voltamos com a resposta. Galerinha, o correto é a segunda, tem. Por quê? Quando a gente tem a palavra, quando nós possuímos a palavra tem, a gente tem que analisar o sujeito, né? O sujeito, o substantivo. Se esse sujeito, substantivo, for apenas um, estar no singular, a palavra tem não recebe acento. Agora, se ele for dois ou mais, a palavra tem possui acento, tá? Por exemplo, as borboletas têm belas asas, tá? As borboletas são duas ou mais. Logo, esse tem vai receber o acento circunflexo. Agora, se eu digo a borboleta tem belas asas, a borboleta é só uma, não vai receber o acento. Um macetezinho que eu utilizo nesse caso é o quê? Né? Principalmente para tratar a questão do tem no plural. No acento circunflexo, quantos risquinhos eu tenho? 1, 2, tá? Se eu tenho dois é o quê? Plural. Então, quando eu tenho que utilizar a palavra tem e o meu sujeito ou substantivo for plural, eu vou utilizar o acento circunflexo. Mal ou mal? Mal com L ou mal com U? Complete com mal ou mal. Lembrando, as duas palavras estão escritas corretamente, tá? Mas elas vão variar conforme a frase. O personagem mais medonho é o lobo mal, com L ou com U. Estou sentindo um mal, com L ou com U, estar. Pensar lá um pouquinho e já voltamos com a resposta. Galerinha, então aqui. O personagem mais medonho é o lobo mal com U. Estou sentindo um mal com L, estar. O que acontece aqui? Para a gente saber a diferença entre mal e mal, um meio mais simples é pensar no contrário. O mal com U é o contrário de bom. O mal com L é o contrário de bem. Então, se eu for colocar aqui, o personagem mais medonho é o lobo bom ou o lobo bem? É o lobo bom. Logo, mal é com U. Estou sentindo um bom-estar ou bem-estar? Bem-estar. Então, vai ser com L. Aqui também tem um macetezinho que uma vez eu vi e eu achei muito interessante. Olha só que interessante. Mal, bom. É mal ao contrário de bom. Mal com L, bem. Se a gente analisar a curvatura do U, vai ser assim, e do O também vai ser assim. Agora, a curvatura do L, ela é assim, né? Não é a curvatura, na verdade, né? Ele dá esse formato, essas duas linhas, e do E também dá essas duas linhas. Eu tô na prova, não sei, não lembro a diferença de mal e mal. Faz esse macetezinho aqui das curvaturas. Mas ou mais? Esse é um grande que eu já notei, muita gente fala, gente adulta, gente que entende da língua portuguesa, mas não sabe a diferença de mas ou mais. Bem importante, tá? Então, você está ficando cada vez, não vou falar senão fica evidente, esperto, alguma coisa, não pense que já conhece tudo. Vão completar com mas ou mais, tá? Façam lá, galerinha. Resposta.
Você está ficando cada vez mais. Esse mais é o que? Adição, contrário de menos. Você está ficando cada vez mais esperto ou seria o contrário, menos esperto. Mas não pense que já conhece tudo. Esse mas, sem o i, só o mas, significa porém, a ideia de contradição. Como assim contradição? Você está ficando cada vez mais esperto. Então, a pessoa cada vez mais esperta. Mas isso não quer dizer que você sabe tudo, tá? Então, dá contradição. Está muito esperto, saber tudo. São ideias contrárias. Por isso se utiliza o mas. Viagem ou viagem, com G ou com J. Complete com viagem ou viagem. Farei uma viagem amanhã. Pode ser que os alunos não viajem mais. Tá? Dá um pause ali no slide e já voltamos com a resposta. Galerinha, essa questão aqui, ela é bem simples de ser entendida também. Tá? Precisa entender as classes gramaticais, substantivo e verbo. Viagem com G é um substantivo, tá? A viagem, né? Farei uma viagem amanhã, fiz uma viagem, substantivo. O nome que eu dou àquele momento. Viagem com J é o verbo viajar. Eu viajo, ele viaja, nós viajamos, aí eu coloco J, tá? Pode ser que os alunos não viajem, né? Então, os alunos viajam, os alunos não viajem mais, tá? Eu tô falando do verbo viajar ali, feito pelos alunos. Pessoal, então trabalhamos sobre gramática, que é esse estudo da língua. Agora a gente vai trabalhar sobre ortografia. A ortografia, ela é uma parte da gramática, tá? Por isso, às vezes, elas se confundem muito. Só que a ortografia, ela tá atrelada diretamente à escrita correta das palavras, tá? Então, vem do grego orto, que quer dizer correto, e grafo, que quer dizer escrita. Então, a escrita correta. Tem muitas palavrinhas que geram confusão quanto à sua escrita, principalmente com S, com C, com CH ou com X, enfim, geram determinada confusão. É muito importante a gente saber, é claro que a gente não vai decorar aí o dicionário, mas palavras, né, que são bastante utilizadas, é muito importante a gente saber. E aí a importância da leitura, quanto mais você lê livros, né, lê fontes confiáveis, né, onde a escrita está correta, mais você se adequa e melhor você consegue escrever. O alfabeto, né, a escrita ela é possível graças aos sinais gráficos que a gente possui. Então, através dessas 26 letrinhas, a gente consegue escrever aí as palavrinhas da língua portuguesa. Então, a língua portuguesa tem 26 letras, 3 que são usadas em casos especiais, que foram inseridas mais recentemente no nosso alfabeto, que são o K, o W e o Y. Galerinha, agora a gente vai treinar a ortografia. Peguem lá de novo o caderno de vocês, creio que vocês estejam ainda, né, com o caderno, com o lápis e com a borracha. Vamos ver se vocês sabem escrever as palavras de modo correto. Olhem só essas palavras. Mexer ou mexer? Será que é com X ou com CH? Chuchu, com X ou com CH? Dirigir, com G ou com J? Jeito, com J ou com G? Ansioso, com C ou com S? Necessidade, aqui, né, com SS ou com C? Pensem lá um pouquinho, escrevam a correta no caderno de vocês e já voltamos para ver se vocês acertaram. Mais algumas aqui, pessoal. Coceira com C cedilha ou com C? Cérebro ou cérebro? Também gera confusão às vezes. Losango ou losango? Sobrancelha ou sobrancelha? De repente separado ou de repente junto? Bem-vindo com hífen ou bem-vindo sem hífen e com N? Pensar lá um pouquinho e já voltamos. Então aqui, galerinha, mexer com X, tá? É uma palavra assim tão simples. Quantas vezes a gente fala essa palavra e que às vezes na escrita você pensa, poxa, com X ou com CH? Com X, tá? Chuchu com CH.
Dirigir, não tem J, tá? É com G. Jeito, com J. Ansioso, com S, porque vem da palavra ansiedade, aqui também é com S. Necessidade, não tem esse C, esse segundo C. É NE, daí tem o C e depois SS. Próximas aqui, coceira, não tem C cedilha, tá? É com C mesmo, só o C. Cérebro, já trabalhamos bastante isso, não é cérebro, tá? Esse L esquecem, é com R. Losango também é uma palavra que confunde muito a gente, porque losango, né, esse ângulo, a gente pensa, retângulo, então aqui é losango. Não, é losango. Sobrancelha, não sobrancelha. De repente, essa palavrinha também gera muita confusão. É separado, tá? De repente, junto não existe. É a palavra de e repente. E bem-vindo também não existe isso aqui. É com if. Então, pessoal, vocês concluíram o estudo de vocês. Espero que tenham conseguido compreender, que se adequaram aí às palavrinhas, que às vezes, né, são questões tão simples, mas tão simples que às vezes, como a gente já citou, às vezes o simples ele é mais difícil do que aquilo que realmente é difícil. Então agora vocês vão estar executando aí algumas atividades sugeridas a vocês. Até a próxima e bons estudos!